Meus métodos de preparação para campeonatos e torneios. Com vistas a participar no 11º Campeonato da União Soviética, me pus objetivos, sobretudo, referentes à forma física. Por exemplo, tratei de jogar com calma, sujeitando bem os nervos. E isto não é nada fácil de conseguir. Entre outras coisas, há que recordar muitas vezes durante a partida. A calma não é algo meramente decorativo. No meu caso, a cabeça só trabalha bem quando estou tranquilo. Por isso, durante o torneio, pus especial atenção neste aspecto do treinamento. E os resultados obtidos foram satisfatórios. Em segundo lugar, me esforcei por esquecer os possíveis apuros de tempo. Esquecer, na medida do possível, os apuros de tempo. Geralmente falando, nunca se evitam de todo. E se alguém o conseguir, lhe seria inclusive desvantajoso. No transcurso da partida, é às vezes preciso estudar minuciosamente a posição, conceder-se 20 ou 30 minutos suplementares para examinar todas as suas facetas, o que obriga a efetuar logo mais depressa as jogadas que fiquem até o controle. Esses apertos são normais e eu também os aceito. Porém, geralmente sucede que um jogador malgasta valioso tempo calculando variantes cuja ineficácia salta à vista, e sendo obstinado em adotar uma continuação que lhe seduz, ainda que no fundo sabe que é má. Assim, pois, me acostumei a distribuir o tempo de maneira econômica, com o qual resolvi satisfatoriamente este problema, ainda à custa, em ocasiões, de consentir que diminuiu a qualidade de meu jogo. Não havia outro remédio. Como habituar-me, senão a economizar minutos? O terceiro problema que me propus resolver era o de conservar as forças ao largo de todo o torneio. Antes, em quase todos os campeonatos, conseguia pelo geral acumular pontos no princípio, gastando não pouca energia, e logo ao chegar às últimas rondas, apenas me sustia conseguia me manter na cadeira. Entre a 12ª e a 15ª rodada, me derrotavam com muita frequência. É claro que assim não poderia conservar as forças. Mais vale reparti-las com regularidade, para que não se esgotem nas rodadas finais, e em torno mesmo se chegue globalmente com menos tensão. Nesses campeonatos consegui distribuir minhas energias como desejava.
chegando bem inteiro ao final. Certo que paguei o preço de fazer empates muitas vezes, porém não perdi nenhuma só partida. Do regime de vida que me coloquei, para o tempo que havia de durar o torneio, não fiquei muito satisfeito, já que não o cumpri. Depois do café da manhã, me dava um passeio de 1 hora. Logo preparava a partida, 25, 30 minutos. E por último descansava do xadrez até o almoço. Isso tinha lugar às 3h30. Seguidamente me tinha na cama durante 1 hora mais ou menos. Uma pequena siesta antes de jogar a partida é muito útil. Pois nos deixa com novos e, sobretudo, evita que nos distraiamos com outros assuntos. A continuação, me dirigi a pé ao local do torneio. E nisto tive muita sorte, já que não me quedava muito longe. Assim obtinha de 20 a 25 minutos. Mais de passeio imediatamente antes da partida. O jogo acabava às 10h30 da noite. Às 11 tinha previsto jantar e à meia-noite deitar. Esta última parte do regime é que não cumpri bem a princípio do torneio. Antes de ir para a cama, me punha a analisar partidas, prejudicando o sono. Às vezes não chegava a dormir até às 3 da madrugada, com o que minhas forças não quedavam depois suficientemente reparadas. Agora, durante uma competição, não tocarei já nunca mais o xadrez antes de acostar-me. Não há que cair 2 vezes no mesmo erro. E quanto à última meta desportiva que me coloquei nesta ocasião, a conquista do primeiro posto no campeonato da União Soviética, devo dizer que a alcancei. Ficou claro, que fiquei satisfeito pelo resultado. Não pelo meu jogo, que se rescindiu de um importante defeito, a torpeza técnica em fazer valer a vantagem adquirida. Em muitas partidas não acertei a transformar em vitória uma neta superioridade, posto que isso se devesse ao esforço de que falávamos antes, acerca da boa repartição das energias e o tempo. Porém, uma coisa é indubitável: hei de pôr atenção neste aspecto de meu jogo. Por outro lado, tive uma grata surpresa. Ao fim havia aprendido a jogar bem com as peças negras. Em 8 partidas assim jogadas, obtive um total de 6,5 pontos e pude conseguir ainda mais. Essa circunstância permite sacar uma interessante conclusão. Quase todos os juízos publicados anteriormente sobre meu jogo faziam referência à erudição teórica em aberturas, que me ajudava a sair vitorioso. Já então considerava esses pareceres pouco justificados, e adotava entre eles uma atitude irônica. Verdade é que podia ganhar bastantes partidas na fase inicial, porém todo enxadrista trata de derrotar o seu adversário o mais rápido possível. Esse campeonato deixou os meus críticos sem armas. Com as negras meu resultado não pôde dever-se a nenhum tipo de erudição teórica ou conhecimento exaustivo das aberturas. Por grande que fosse essa erudição, ninguém consegue vantagem de aberturas com as peças negras em todas as partidas. Isso significa que superei a meus adversários uma etapa ulterior da luta, sem que aqui intervisse nada ou quase nada a teoria das aberturas.
Em suma, nossos cronistas de xadrez teriam que explicar meus êxitos de outra maneira. A parte desses aspectos gerais que acabo de descrever, como preparo para uma competição? Nunca mantive isso em segredo. E quando estimei dominar a técnica do treinamento, expus meu método no livro O Método Flor-Botvinnik. Pronunciei em Leningrado uma conferência a respeito, destinada aos jogadores de primeira categoria, dos que, por desgraça, só chegaram a assistir 15. Isto me obriga a repetir muitas coisas. Primeiro de tudo, antes do campeonato, há que pensar na própria saúde. Já que nenhum jogador pode conseguir êxito se não se encontra bem. Com esse fim, o melhor é passar previamente de 15 a 20 dias ao ar livre, no campo. A preparação propriamente dita pode iniciar-se com o repasso da literatura enxadrística. Publicada desde o momento em que o deixou de segui-la pela última vez. Isso é necessário para inteirar-se das partidas novas. Que pode ter interesse. Ao fazê-lo, tomo nota sobre as questões de importância para mim. Ao mesmo tempo, me fixo de modo especial em todas as partidas jogadas por quem vai ser meu rival no próximo campeonato. Estudo as particularidades de seu jogo. E suas variantes favoritas de abertura. O qual pode ser muito útil para preparar cada partida, já durante o torneio. A continuação, planejo os esquemas de aberturas que penso utilizar no próximo encontro. Aqui hei de advertir que, a meu juízo, um jogador não pode nem tem por que adotar todas as aberturas catalogadas pela teoria. Para uma só competição, basta amplamente 3 ou 4 sistemas. Com as brancas e outros tantos com as negras. Porém, esses sistemas devem conhecer-se a fundo. Se ao mestre chega a faltar-lhe este arsenal, ou o tem oxidado, mais vale não sonhar com triunfos desportivos. No outro extremo também, é mal limitar-se a jogar sempre a mesma abertura. Quem assim o faz, permitirá a seus adversários preparar-se bem para jogar contra ele. E o que é mais importante, estreitar seu próprio horizonte, com o perigo de deixar-se levar pela rotina em muitas posições. Uma vez elaborados os esquemas, não há de crer que tudo está pronto. Alguns deles em particular, os que ao interessado lhe pareçam menos seguros, deve pôr-se à prova em partidas de treinamento. Carpa o seu próprio peso, que tais partidas onde jogar-se com pessoas que não divulguem esses métodos. Do contrário,
os adversários conhecerão tão bem como seu autor, cuja preparação então haverá sido em vão. As partidas de treinamento não são úteis para verificar sistemas de abertura. Seu proveito é múltiplo. Por exemplo, levo já muito tempo mostrando-lhes a alguns de nossos mestres, com propensão a encontrar-se em apuros de relógio, o modo de corrigir esse defeito. Por desgraça, não parece que hajam seguido meu conselho. Mas a coisa é muito simples. Consiste em jogar as partidas preparatórias atendendo mais ao relógio que à sua qualidade intrínseca, ou seu resultado, e continuar o exercício até que se consiga distribuir regularmente o tempo disponível, sem por isso esquecer o cálculo de todas as variantes necessárias. Creio que com este método se curariam 90% dos doentes de relógio. A exceção seriam, por suposto, os incuráveis. O mesmo método pode também servir para eliminar outras deficiências durante as partidas. Você se concentra especialmente em um defeito determinado, até que este desaparece. Determinado específico defeito. Concluído o treinamento, o mestre pode, por fim, decidir que repertório de aberturas já verificadas na prática empregará na próxima competição. O resto só consiste em preparar cada partida do torneio por separado. Se o jogador é fraco nos sinais, fará bem em seguir o exemplo de Tchéchover, que ultimamente estudava com particular afinco esta fase do jogo, sem esquecer os sinais compostos, e conseguiu assim notáveis êxitos. Se for este o caso, você se esforçará por chegar à etapa final das partidas de treinamento, a fim de adquirir a experiência que necessita. Para acabar com os defeitos do meio-jogo, podem utilizar-se métodos similares, ainda que aqui a questão é mais complexa. Por último, uns 5 dias antes do encontro, há de suspender-se toda atividade enxadrística. Isto é indispensável para sentir-se descansado, porém ainda mais para não perder o gosto à luta que se avizinha. Não posso passar daqui por alto outra possibilidade de aperfeiçoamento que eu mesmo hei tratado de aproveitar muitas vezes. Em que reside a arte de um mestre de xadrez? Fundamentalmente, em sua atitude para analisar posições. Atitude para analisar posições.
Certo que, sentado ante o tabuleiro, o mestre deve ser capaz de analisar bastante depressa, sem tocar as peças. Porém, definitivamente, o cálculo de variantes com vistas a avaliar a posição é o que constitui a arte de análise. A análise efetuada em casa tem características próprias. O mestre não está limitado nem pelo tempo nem pela proibição de mover as peças. Pese a essas diferenças entre a análise que pode chamar-se de laboratório e o jogo real, ambos possuem muitas coisas em comum. É bem sabido que quase todos os grandes jogadores hão sido, por sua vez, grandes analistas. A conclusão se impõe. Quem deseja chegar a ser um grande jogador deverá também aperfeiçoar-se no campo das análises. Porém, há que falar de uma diferença essencial entre a análise e a partida. Durante o jogo, nosso trabalho analítico é posto continuamente à prova pela reflexão crítica do adversário, enquanto a análise de casa favorece a falta de objetividade. Para combater isto e melhorar a qualidade das análises, é útil publicar o fruto de nosso trabalho individual, submetendo-lo assim a uma crítica objetiva. Em outras palavras, a análise publicada, ou simplesmente os comentários de nossas partidas, dados ao jornal, constitui um método mais seguro de aperfeiçoamento. Naturalmente, as notas a partida escritas sobre a marcha, no espaço de 1 ou 2 horas, não podem de modo algum considerar-se como análise. Tal análise só seria negativa e inclusive correria o risco de converter-se em um péssimo hábito. É lástima que alguns de nossos enxadristas sigam, todavia, mirando com desdém a análise caseira. Com ocasião de minha conferência aos jogadores de primeira categoria em Leningrado, lhes sugeri que formassem um grupo especial para comentar suas partidas. Assim começaram a fazê-lo, e chegaram a inscrever-se até 15 pessoas. Porém, não sei porquê, a coisa não saiu adiante. Eis aqui todos os conselhos que posso dar, já que eu mesmo hei tratado de pôr em prática. Talvez não resulte tão úteis a alguns jogadores. Cada qual deve enfocar com um espírito crítico e aplicá-los segundo seu temperamento e hábitos pessoais.